Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no capítulo 11 de 1 Crônicas, com o tema O Rei Davi e seus valentes soldados. Após descrever a derrota, a morte de Saul e seus filhos, findando assim a monarquia do primeiro rei de Israel, agora o livro de Crônicas traz Davi, seu reinado e aqueles que fizeram parte de seu exército e principalmente destaque aos valentes soldados que estavam junto a Davi. Em nossa vida cristã enfrentamos muitos desafios, lutas constantes, muitas vezes somos levados a situações difíceis e desafiadoras. Foi assim com Davi, e assim também é conosco. Podemos experimentar vitórias e também derrotas, mas precisamos avançar até o fim. Qual a maneira ou os meios para isso? No estudo de hoje vamos refletir sobre a história do povo de Israel e do grande rei Davi. Em 1 Crônicas 11, Esdras relata para os expatriados judeus a maneira como Davi foi ungido rei sobre Israel. Aqui ele dá início ao seu propósito principal, que é destacar a dinastia de Davi e sua importância para o povo de Deus. Uma vez que seria da linhagem de Davi que viria o Messias prometido. Então, o escritor conta como Davi conquistou a cidade dos Jebuseus, que posteriormente veio a chamar-se Jerusalém, conhecida também como a cidade de Davi, pois era ali que o rei moraria. Há neste capítulo o registro dos homens mais corajosos da história, os heróis de Davi. Eles facilmente seriam considerados super-heróis em nossos dias hoje. Davi era um homem fantástico, mas Deus o cercou de homens corajosos e fantásticos também, habilidosos e corajosos e que o amavam. A intenção de Esdras, o escritor, inspirado por Deus, é de que o povo aflito e desencorajado do cativeiro conhecesse a história deles e fossem motivados a dar o seu melhor em sua geração. É muito bom ter inspiração, ter referências. Olhamos para elas e vemos o que o Senhor Deus é capaz de fazer por elas e através delas. Isso certamente nos motiva a desejar o mesmo, ou seja, uma vida extraordinária em Deus e com Deus. Essa é a introdução de nosso estudo, de nossa reflexão no capítulo 11. Mas claro, como você tem acompanhado, existem muitas lições, muitos detalhes, curiosidades que o estudo mais profundo reserva para nós. Então você está convidado a continuar comigo agora para o nosso estudo detalhado. Deixe o seu like, compartilhe, comente e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Vamos à análise agora. Lembrando que este estudo também está disponível para você ler em meu blog da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Sempre envio o link na descrição dos comentários. Versículo 1 destaca a cidade de Hebrom,
a mais importante cidade no centro de Judá, para a qual todo o Israel veio unanimemente a Davi para fazê-lo agora o rei. Verso 2: tendo-se tornado famosa em função de Abraão ter vivido nesta cidade, lá em Gênesis 13, e ter sido enterrado nela também. Hebrom era inclusive uma cidade levítica, uma cidade refúgio, que nós já estudamos. Davi tornou-a sua capital após a morte de Saul, e lá reinou até a morte de Isbosete, 7 anos mais tarde. A legitimidade de Davi como sucessor de Saul confirmou-se mediante o apoio que ele recebeu de todas as tribos, dizendo: tu serás chefe sobre nós. As multidões tinham ciência, ou seja, conhecimento da promessa que Deus havia feito a Davi. Então, no verso 3, a aliança se refere a juras mútuas, feitas entre um rei e seu povo, assegurando um governo de estabilidade e sucesso. A lei de Moisés proporcionou tal aliança. Algo como linhas gerais da aliança do rei pode ser encontrado também na ascensão de Salomão e na promessa de Josias, Joás, de obedecerem aos estatutos do livro da aliança. Conforme anos antes, o profeta Samuel havia ungido Davi. Agora recebeu ele uma segunda unção para confirmar a primeira. Então foi ungido novamente, rei. Agora o verso 4, Jebus era outro nome dado para Jerusalém. A cidade havia pertencido aos Jebuseus, outrora. Outro nome, verso 5, que Jerusalém possuía era Sião. Você sabia? A cidade de Sião é Jerusalém. A cidade cananeia original, cercada por altos e grossos muros, era considerada uma fortaleza. Após Davi tomá-la e torná-la sua capital, ela se tornou conhecida como a cidade de Davi. Quando o templo foi construído no Monte Moriá, aquele local que se tornou sagrado, depois da experiência de Abraão em oferecer ali o seu próprio filho, a Deus, a cidade às vezes era chamada de Monte Sião. Versos 6 e 7 também destaca a fortaleza de Sião, parecia invencível até que Joabe encontrou um meio de penetrá-la. Milo, versos 8 e 9, a palavra hebraica Milo deriva de um verbo que significa preencher, portanto sugere preenchimento, aqui relacionado à obra de ocupação de Davi. Versos 10 a 12 agora vem trazendo os corajosos heróis. 3 indivíduos se destacam: Jazobeão, a Eleazar e a Sama. Eles se distinguiam pela bravura e pelo serviço a Davi. De 30, estes 3 ainda se destacavam mais. Joabe foi nomeado chefe e estava acima deles hierarquicamente. Jazobeão era o herói conhecido como José. E também, versos 13 e 14, destacam aqui o herói Eleazar. Pode ter sido um conhecido de longa data de Davi. Verso 15, outra tropa de elite constituída de 3 pessoas penetrou
nas defesas dos filisteus. Corajosamente enfrentaram os filisteus e não temeram a morte. Versos 16 e 17, era particularmente doloroso para Davi o fato de os filisteus terem ocupado Belém, sua cidade natal. A ocasião deve ter sido o conflito de Davi com os filisteus, após ele ter sido ungido rei de Israel em Hebrom, antes ainda de tomar Jerusalém. Versos 18 e 19 destaca que depois que aqueles 3 soldados corajosos foram buscar água a Davi, ele se negou a beber. Ele, então, ali derramou perante o Senhor aquela água como se fosse uma oferta de sangue. Verso 20 destaca outro soldado corajoso, irmão de Joabe, que foi Abisai. Assim como Abisai, como Joabe, Abisai também era chefe, líder de outros guerreiros. Verso 21, 22 destaca também aqui aos primeiros 3, Jazobeão, Eleazar e Sama, novamente destacando estes 3 guerreiros. Fala também de um gigante de 5 côvados, equivalente a 2,20 metros. 25 abaixo do chefe Joabe e dos 2 trios de heróis estavam, então, mais 30 corajosos. Tá? Azael foi o terceiro filho de Zeruia, que era irmã de Davi, nos versos 26 a 38. Versos 39 e 40, alguns dos heróis de Davi não eram israelitas. Aqui é destacado um herói amonita. Provavelmente eram imigrantes ou mercenários, ou seja, eram contratados. Também traz aqui Urias, no verso 41, outro guerreiro notável, mas que infelizmente foi vítima de uma traição de Davi, como na história já conhecida. E fechando, versos 42 a 47, Adina, ou Rubenita, também parece ter liderado um grupo de 30. Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia. O reinado de Davi. Logo que Davi se estabeleceu no trono de Israel, começou a procurar um lugar mais apropriado para a capital de seu reino. A 30 quilômetros de Hebrom, foi escolhido um lugar para a futura metrópole do reino. Antes que Josué tivesse guiado os exércitos de Israel pelo Jordão, chamava-se ele Salém. Perto deste lugar, Abraão tinha provado a sua fidelidade a Deus no Monte Moriá. 800 anos antes da coroação de Davi, fora a residência de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Olha, o rei de Salém. Interessante como este lugar era realmente especial, ali o local de Jerusalém. Ocupava uma posição central e elevada no território e era protegida por inúmeras colinas. Estando nos limites de Benjamim e Judá, encontrava-se muito próximo de Efraim, era de fácil acesso a todas as outras tribos. E a fim de conseguir este local, os hebreus tinham de desapossar um resto de cananeus, que mantinham uma posição fortificada nas colinas de Sião e Moriá. Esta fortaleza era chamada Jebus, e seus habitantes eram conhecidos por Jebusitas. Durante séculos,
Jebus fora considerada inexpugnável, mas foi sitiada e tomada pelos hebreus sob o comando de Joabe, que como recompensa de seu valor foi feito comandante-geral dos exércitos de Israel. Jebus tornou-se então a capital nacional e seu nome pagão foi mudado para Jerusalém. Olha que registro histórico muito especial o estudo de hoje nos apresenta sobre Jerusalém. Depois do estabelecimento de Davi no trono de Israel, a nação viveu um longo período de paz. Os povos circunvizinhos, vendo a força e unidade do reino, logo acharam prudente desistir de francas hostilidades. E Davi, ocupado com a organização e levantamento de seu reino, absteve-se de guerra agressiva. Entretanto, fez afinal guerra aos velhos inimigos de Israel, os filisteus, e aos moabitas, e conseguiu vencer a uns e outros e torná-los tributários. O reino de Israel havia agora atingido, em sua extensão, o cumprimento da promessa feita a Abraão e mais tarde repetida a Moisés, que foi: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Está em Gênesis 15, verso 18, esta promessa de Deus a Abraão. Israel se tornara uma poderosa nação, respeitada e temida pelos povos circunvizinhos. Em seu reino, o poder de Davi se fizera muito grande. Ele se impunha às afeições e submissão de seu povo, como em todos os tempos poucos soberanos puderam fazer. Havia honrado a Deus e Deus agora o honrava. Olha que coisa linda. Fecha aqui a página 716 do livro Patriarcas e Profetas, que traz esses detalhes riquíssimos para nós entendermos melhor todo o contexto que o capítulo apresenta. Agora vamos às lições que este capítulo reserva para mim e para você. Deus conta com os valentes, não com os covardes e indiferentes. Davi, rei valente segundo a promessa divina, é aclamado pelo povo de Deus. Tomou uma fortaleza tendo o apoio divino. Líder guerreiro valente, estava cercado de pessoas valentes, as quais compunham o seu valente exército. Os valentes de Davi fizeram muito na guerra física. Davi foi um valente e poderoso rei também. Contudo, todos juntos não conseguiram, com suas habilidades raríssimas, espertezas avantajadas e forças descomunais, erradicar o mal completamente. O que isto quer dizer? Que um humilde servo, rei do universo, sem alarde, sem violência, fez mais que todos os poderosos da história juntos. Claro, este rei do universo é Jesus Cristo, que veio, nasceu em Belém e morou ali nas terras de Israel e também morreu em Jerusalém. Cristo quer hoje valentes modernos. Ele conta desde crianças, adolescentes, jovens, adultos e os idosos, corajosos para viver a verdade em amor neste mundo tomado pelo veneno do pecado. Na companhia de Deus, seremos com certeza valentes vencedores. Para vencer, temos que lutar, invadir o terreno do inimigo, retirar as preciosas almas escravizadas pelo pecado. A nossa guerra hoje não é contra homens,
não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual. Por conseguinte, Richard Baxter chama a nossa atenção com essas palavras. Ouçamos então esses argumentos de Cristo toda vez que sentimos que estamos ficando insensíveis e descuidados. Morri por eles e não olhareis por eles? Valiam eles o meu sangue e não valem o vosso trabalho? Desci dos céus para a terra para buscar e salvar ao que estava perdido, e não ireis vós até a casa ao seu lado, a próxima rua, a próxima aldeia para procurá-los? Quão pequeno é o vosso trabalho e condescendência comparado ao meu? Eu me rebaixei a esse ponto, mas é vossa honra serdes assim empregados. Sofri e fiz tanto pela salvação dos pecadores, e desejava fazer de vós meus cooperadores, e vocês recusam o pouco que está em vossas mãos? Olha que reflexão tremenda, profunda. Jesus foi o ser mais valente que pisou nesta terra de pecado. Ele venceu a guerra para juntar soldados valentes, para arrancar as almas das garras do diabo. Jesus quer tornar seus cooperadores mais capazes, mais ousados e mais operosos que os valentes de Davi. Para isso, ele, como general, está no céu, coordenando o seu exército por meio da obra do Espírito Santo. Cristo, juntamente com seu exército, igreja e anjos, dará um fim eterno ao império do pecado. Por isso, levantemos a cabeça e reavivemo-nos e busquemos pelo poder do Espírito Santo para nos fazer corajosos e vencedores. Fechando nossa reflexão, aqueles homens, os valentes de Davi, arriscavam tudo, inclusive a própria vida, por amor ao seu rei. Viviam em defesa de Davi e da cidade de Davi. Aqueles valentes agiam valorosamente em defesa de um reino terreno. Quão maior deve ser o nosso testemunho como representantes do reino celestial, reino dos céus? Como valentes do Senhor, a nossa missão hoje consiste em usar e multiplicar os talentos que Deus nos deu, confiando na maravilhosa e fiel promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 foram uma das últimas palavras de Jesus antes de voltar ao céu. A valentia que Cristo espera de seus filhos, de mim e de você, não é física. Ou não teria repreendido Pedro quando golpeou o servo do sumo sacerdote, dizendo: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Cristo espera de seus seguidores a valentia de enfrentar a oposição, a descrença, as tradições humanas, mediante a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios 6,17. E oferecendo a todos a água da vida. É isto que Cristo espera, amado estudante da palavra de Deus, de mim e de você. Semelhantes aos valentes de Davi, amados, que não consideravam perder a própria vida por amor a Davi, que o nosso amor pelo Senhor Jesus, o nosso Rei, nos mova a viver como o grande apóstolo Paulo, que disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Olha
Que exemplo para nós. Vigiemos e oremos. Amém. Olha o pensamento do dia. A força do homem depende da presença de Deus em sua vida. Você quer ser corajoso? Corajosa? Quer ser um valente soldado de Deus? Então, este é o segredo. A presença de Deus na sua vida. Que Deus assim nos ajude a alcançarmos o cumprimento desta realidade. Capítulo 11, destacando, portanto, Davi como rei e seus valentes soldados. E aplicando para nós, como soldados, hoje, do grandioso Rei do Universo, o Rei Jesus. Muito, muito interessante, né? Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, por mais este momento em que estivemos, Senhor, em sua presença, ouvindo a sua voz através da sua palavra. Queira, Senhor, continuar com cada um de nós, cada momento deste dia, pois temos lutas, temos decisões a tomar, temos, Senhor, também obras a realizar. Ajude-nos para que sejamos corajosos, valentes, determinados a cumprir com a nossa missão como representantes, como servos teus. Queira, Senhor, nos ungir com teu Espírito Santo, com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fechamos mais um capítulo em nossa jornada. E até o nosso próximo estudo. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixe o like. Isto será muito importante para que este canal possa alcançar mais pessoas através da comunhão com a palavra de Deus. Tchau, tchau.